Os governos do presidente Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema completam 50 dias. Qual é a avaliação sobre esse período inicial em Brasília e aqui em Minas? A análise é do cientista político Adriano Cerqueira, que é professor do IBMEC e da UFOP. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Adriano, o governo Bolsonaro enfrenta aí a primeira crise, né, depois do episódio do filho dele, do Flávio Bolsonaro, mas que ficou por enquanto, restrita à situação do filho e das pessoas em torno dele. Mas esse caso agora atinge realmente o governo, envolve um ministro importante da Secretaria-Geral, né? O filho dele, né, no imbróglio, e o partido dele, né, do qual Bebiano, que é o ministro da Secretaria-Geral, foi presidente durante a eleição. Isso ainda não, né? Nós estamos passa uma hora atrás da outra esperando uma demissão, ele está demissionário, mas ainda isso não se consolidou. Qual que é a sua impressão desse episódio e de como que isso pode vir a afetar o governo Bolsonaro, que é um governo de apenas, hoje mesmo, 49 dias? Esse episódio realmente não foi bom, né? Não foi bom para o Bolsonaro por seguinte aspecto. Eu acho que em termos de impacto na opinião pública, não creio que vai fazer um grande impacto de imediato, não. Fica aquele estranhamento e tal, mas a pessoa fala, o cara está começando, chegou a 100 por hora, passou por uma cirurgia complicada, tem os filhos, sabe o que é filho? Amor de filho com pai, é diferente mesmo. Dá para ter muito escape, né, perante a opinião pública, mas o problema mais sério é a relação que ele está construindo com o Congresso e com o Supremo, porque ele vai entrar com uma PEC importante, né, uma proposta, né, de emenda à Constituição, que tem que ser palatável não apenas para o Congresso, mas também para o Supremo. Vai que eles descobrem que alguma inconstitucionalidade, né? Então, numa situação dessas, o Bolsonaro mostrou uma fragilidade. Não está gostando do ministro, demite. Vai pedir ajuda para o filho que nem é do governo, é um vereador, né? Então, assim, o partido está com um problema, você acha que o cara do partido, que é presidente, está querendo empurrar para você, que é o ministro? Então, assim... Ele tem sido acusado de estar governando com cabeça de candidato. Isso. Você acha que faz sentido essa crítica? Faz um pouco de sentido, porque ele está tentando fazer algo semelhante ao que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, governando, assim, em constante guerra contra os meios de imprensa, né, de comunicação, digamos assim, mais tradicionais, né, e apelando muito à comunicação direta, via Twitter e tal, e que a gente vê que funciona, né? Funciona sim, mas é um governo muito mais nervoso. A gente vê várias crises toda hora acontecer também nos Estados Unidos em razão dessa forma de se comunicar. E o caso Bolsonaro é o grande comunicador nas redes sociais do governo Bolsonaro, né? Só que ele não está numa função oficial. E ele ficou assim, queimando um ministro de Estado, né, próximo do presidente, né, de uma forma absolutamente indevida. Você falou da relação dele com o Senado e o Congresso. Falando especificamente do Congresso, tem aí reforma, você se referiu à reforma da Previdência, né, quando disse importante, o que tinha de importante, que é considerada pelo governo e por muitos analistas econômicos, não por todos, mas é considerado como fundamental para ser feita. Que impacto pode ter esse governo nervoso assim, a permanecer com esse clima sobre a tramitação da reforma da Previdência? Porque o Congresso, usa-se muito essa expressão, o Congresso é muito sensível. Isso. Não é? E aquela questão de liderança. Eu acho que o Bolsonaro iniciou muito bem a relação com o Congresso no episódio da eleição, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado, das suas presidências. Principalmente na presidência do Senado. Ele anulou um possível adversário, né? Apesar que o Renan Calheiros. Apesar de ele estava fazendo movimentos de aproximação através do seu filho, né, que é senador, né, o Flávio Bolsonaro. De qualquer modo, foi uma grande vitória, né? Do Onyx Lorenzoni, né, que é o seu ministro da articulação política. Então, ele começou bem. Ali, ele apontou condições boas para fazer a tramitação da Previdência. Porque o mesmo presidente da Câmara, que tinha uma maior independência, né, porque ele, por si só, ele conseguiu construir, né, o Rodrigo Maia, com a vitória, né, no Senado, né, não do Renan Calheiros, né,
o Rodrigo Maia ficou com menos independência diante do Bolsonaro. Só que o problema é que numa crise desse tipo, né, do Bebiano, essa forma como ele está sendo demitido, que ainda não foi demitido, se é que vai ser demitido, começa a gerar... Você fala, mas que liderança é essa do Bolsonaro? Ele precisa do apoio do filho para demitir, ele tem que ficar queimando uma pessoa em público. Quer dizer que se eu tiver uma negociação com o Bolsonaro, eu corro o risco dele pegar parte da minha conversa e pedir para o filho vazar no Twitter, porque isso aconteceu. Agora, então isso gera muita instabilidade na relação e eu acho que vai ficar mais cara. O efeito político dessa crise é que a aprovação da PEC vai ficar mais difícil, vai ficar mais custosa. Não vai inviabilizar a sua aprovação, mas vai ter que negociar e ceder mais. O custo vai ser maior. Agora, você falou dos presidentes, o Davi Alcolumbre, que venceu no Senado, e o Rodrigo Maia na Câmara, que eram nomes que ele aprovava, né? Todos os dois do DEM, inclusive. Mas, de fato, nós tivemos uma atitude desses dois na quinta-feira, quando a crise chegou no seu auge, não é? Eles se manifestaram, se manifestaram inclusive como líderes das casas, não é? Não individualmente. Exatamente. Que pode ir ao encontro do que você está dizendo, desse custo. Esse custo, porque... Eles defenderam Bebiano publicamente, né, o ministro... E o Bebiano estava fazendo um bom trabalho nos bastidores de articulação, inclusive com a imprensa mais tradicional, né? Que eu acho que muito do nervosismo contra ele é que ele estava falando que ele estava meio que traindo, né? Com essa aproximação. Então o Bebiano, eu acho que vai ter que sair, eu acho que se ele eventualmente ser mantido, vai piorar mais ainda o enredo, né? E o Bolsonaro vai ter que dar um jeito no filho dele, assim, porque essa relação não pode continuar. Né? Você tem uma questão institucional como ministro de Estado e a relação com o líder dele, que é o presidente. Você não precisa ficar fritando um auxiliar seu dessa forma. Então, não creio que um episódio desse vai ter um outro episódio como esse. Agora, isso também ajuda a desarticular o PSL, que é a base e princípio ali do governo, não é? O PSL, que inclusive já estão nos jornais, que a família Bolsonaro vai migrar para um partido que está em construção, que é a nova UDN, né, que não existe ainda de fato. Eles não têm nem número suficiente, né, de signatários para criar. Mas já existe esse tipo de... não é nem ilação, mas já estão dizendo mesmo que isso deve acontecer e tal, que tem conversas nesse sentido. Eu acho que o PSL está muito fragilizado desde o início do governo. Muitas brigas intensas estão aparecendo, né? Assim, você não está conseguindo claramente ver uma liderança forte lá, que se imponha com certeza. E tanto até que quem está assumindo o papel de articulador da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados é o próprio Rodrigo Maia. Né? O líder do governo, né, que é do PSL, mas que é uma pessoa ainda nova, não conseguiu se impor perante a maioria dos membros. Então o Rodrigo Maia mesmo já está assumindo esse papel. A própria denúncia desse caso do PSL, ela pode ganhar corpo na medida que a Folha de São Paulo está investigando esse caso. Teve o caso de Minas Gerais, que envolve o ministro do Turismo, não é, que por enquanto está em nível de denúncia, sequer tem ainda uma investigação, mas envolve o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é deputado federal licenciado. E o caso de Pernambuco. Mas a Folha de São Paulo continua atrás do caso. Né? Porque... Até de outros partidos. Né? Sim. A coisa frutificou, né? Assim, gerou uma grande notícia, gerou um impacto político pela má forma como foi conduzido pelo governo. E aí a gente tem que incluir o Carlos Bolsonaro como governo, porque ele assumiu o papel de porta-voz informal do presidente, apesar de você ter um porta-voz... Com a chancela do presidente. Pois é, exatamente. Então você vê que isso tudo foi muito ruim para o governo, enfraqueceu politicamente, mas eu acho que em termos de impacto na opinião pública, eu não creio que gerou, não. É mais uma questão que, para as lideranças do Congresso e também do Supremo, né, que o Supremo vai ter um papel importante nessas reformas, inclusive o pacote, né, anticorrupção e anticrime do Moro, que alguém pode alegar. Isso é uma curiosidade, o que você pensa a esse respeito, porque é um
digamos, é uma das propostas e uma das promessas de campanha, que é esse pacote anticrime, mas no momento, ele entra no Congresso no momento que vai rivalizar com o empenho, o esforço, a atenção, né, dos deputados para a reforma da Previdência. Você acha que isso pode ser um problema? Isso e uma outra coisa, essa agenda que o governo Bolsonaro tem nessa área de costumes, não é? Enfim, tem, por exemplo, eles desarquivaram um projeto no Senado que muda aí toda a legislação, que pretende mudar a legislação radicalmente em relação ao aborto. Sim. Né, desconsiderando aquilo que o Supremo determinou em relação a fetos, né, anencéfalos. Né? Isso é um princípio lá que eles pretendem atacar essa questão. Então, coisas que podem gerar muita polêmica. O que você acha desse clima dentro do Congresso? Eu acho que, como o pacote do Moro é um pacote que não envolve emenda à Constituição, é uma aprovação por maioria simples, em tese, o esforço de aprovação é menos custoso do que da Previdência, que é uma reforma, uma emenda constitucional. Mas ele já teve que propor outra emenda também, né? Mas eu acredito que na estratégia do governo, é uma hipótese que eu estou lançando, por ser um pacote extremamente popular, esse do Moro, porque a violência, infelizmente, é gritante, né, no nosso dia a dia, e é um fenômeno nacional, né? Em termos de percepção popular, é um pacote que atenua, ameniza o impacto negativo perante a opinião pública da emenda constitucional da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma reforma que vai desgastar perante a opinião pública qualquer governador, qualquer que queira fazê-lo. Com certeza. Bolsonaro sabe disso. Mas, por outro lado, Moro é popular, esse pacote anticriminalidade, essa transferência, né, das lideranças do PCC, tornando elas incomunicáveis, tudo isso tende a gerar um apoio da opinião pública. Eu acredito que eles estão lançando juntamente esse pacote como uma forma até de tentar atenuar o impacto perante a opinião pública. Agora, em termos de contenção, né, de apoio no Congresso, isso aí pode ser um problema, porque vai desviar um pouco a atenção. Já a reforma, essa questão dos costumes, eu acho um erro terrível mexer com isso agora. Talvez tenha sido iniciativa de um ou dois, tem que ver se é do governo mesmo, porque vai ser bobagem avançar nisso neste momento. Pode ficar na base de discursos e tal, dar um certo agrado, mas querer avançar uma pauta de costumes, ainda mais um assunto tão polêmico como aborto, junto, não vai ter aprovação da Previdência, com certeza. Né? Eu acho que isso é um erro estratégico. E com o Supremo? Pois é, com o Supremo vai depender muito essa relação, assim, o pacote do Moro. Já estão levantando algumas questões que poderiam ser inconstitucionais. Né? Então, aí tem que ver como que o Supremo vai reagir a isso. Vai ter que ter muita negociação, né? Que a gente sabe que o Supremo tem um aspecto político relevante. Por isso que eu falo que essa crise do Bebiano foi ruim para o governo, porque abriu uma brecha de fragilidade. Então, vai depender muito de como o Supremo vai querer encarar, interpretar essas questões. E tem uma sobreposição também da questão da prisão após condenação em segunda instância, que o Supremo está decidindo isso agora em abril, com data marcada. Né? Se não me engano, dia 10 de abril. Eu acho que é 10 de abril. E aí é uma sobreposição aí que há dúvida se isso é benéfico. Né? Aí, assim, vinha aquela dúvida também, né? Porque o Moro, a equipe dele atuou de uma forma bem coesa, não apareceu nenhuma crise, não apareceu nenhum vazamento, não é? Se reuniram lá e tal. Eu de fora imagino o seguinte, deve ter havido alguma conversa informal, já nos bastidores com o Supremo Tribunal. Em relação a essa questão. Agora tem que ver como é que vai ficar essa questão da segunda instância, porque aquela medida liminar, né, do Marco Aurélio no final do ano passado foi ruim para a ideia da reversão da prisão na segunda instância, né, porque meio que desgastou demais essas baterias. Com essa crise, né, do Bebiano, pode ser que tenha
Mas é difícil acompanhar as decisões, né, dos ministros, porque diferente do Congresso, que é muito aberto, muito transparente, ali é um jogo de bastidor, fica difícil a gente avaliar. Adriano, vamos falar um pouquinho do governo Zema, sim. Não é? Que também está completando 50 dias essa semana. Como é que você avalia o peso, a presença, né, do PSDB? Não sei se podemos falar em peso, mas a presença de nomes significativos do PSDB no governo dele. Nós temos aí o Custódio Matos, né, que é secretário de governo, temos o Luiz Humberto Carneiro, deputado Luiz Humberto Carneiro, que é o líder do governo aqui na casa, e me falhou aqui um terceiro nome importante, significativo, e a chancela do senador Anastasia, para que esses nomes fossem integrar o governo. Como é que você vê essa participação assim, emblemática, digamos assim, do PSDB no governo Zema? Eu acho que é um estilo de governo radicalmente diferente que o Zema está implementando em relação do Bolsonaro. Começa por aí. O Zema, ao contrário do Bolsonaro, que tem no partido do PSL, na Câmara dos Deputados, a maior bancada, que acabou que teve alguns deputados do PT que tiveram, não sei se foram convidados a assumir um cargo. Então, assim, o PSL e o PT têm uma bancada significativa e próxima, mais de 50 deputados. O partido do Zema, que é o novo, aqui na Assembleia, não tem tantos deputados assim. Só tem 3. Pois é, então não tem como você garantir uma governabilidade falando só para esse partido. Então o Zema assumiu com uma situação mais difícil, ele tinha que se abrir para alguns partidos, né? E aí, em termos assim, de afinidade com programática, sem dúvida nenhuma, o PSDB como um partido expressivo, tem também PT, né, o próprio MDB, enfim. O PSDB tem mais a proximidade do que esses outros partidos. E, por outro lado, tem uma experiência de governo e de gestão da casa que eu acho que é o que o Zema está querendo pegar. O Zema sabe que está assumindo um governo falido, né? Um Estado falido, desculpa. Um Estado que está devendo muito, que vai precisar já está até fazendo, né, a discussão da dívida, a renegociação da dívida e tudo mais. Então, com essa situação, eu acho que ele entrou de uma forma muito conservadora e viu no PSDB uma base de apoio parlamentar para conseguir ter uma relação menos dolorosa na Assembleia Legislativa. Porque a gente está vendo pelas prefeituras que a situação dele é muito difícil, muito nervosa. Eles também estão devendo muito para prefeituras, né? Pois essa situação do repasse atrasado com as prefeituras, que já é um desgaste que vem do tempo do Pimentel, mas que ganha fôlego agora na medida que o Romeu Zema não paga janeiro para as prefeituras, não faz os repasses constitucionais, né, de janeiro, só faz fevereiro. Então, criou-se aí mais um desgaste, teria um acordo essa semana que não aconteceu. Essa situação pode fragilizar ele, na sua opinião, dificultar, inclusive, os contatos e a proximidade com o Legislativo e o fortalecimento de uma bancada dele aqui? Eu acho que sim, porque a gente não pode esquecer que ano que vem vão ser as eleições municipais. E eu acho que as prefeituras chegaram no limite da boa vontade, apesar de assim, a gente pode pensar, o cara acabou, tem nem 50 dias de governo, vocês estão cobrando uma dívida bilionária que ele teve que assumir, tudo bem que... Para a gente imagina, ele assumiu, está com dificuldade de caixa, está se represando para poder pagar o funcionalismo também, depois vai tentar resolver essa questão. Só que para as prefeituras que estão devendo fornecedores, estão atrasando salários também, fica difícil esse discurso, né, de boa vontade. Eu acho que eles estão no limite de aceitar que não continue pagando. Parece que o que o Zema fez foi pegar o passivo de janeiro do governo dele e juntar com o do Pimentel. E a partir de fevereiro regularizar os pagamentos. E depois ver um jeito de pagar esse montante. Ele conseguiu economizar em janeiro, formar uma bolha financeira, para tentar melhorar o pagamento do funcionalismo e também das prefeituras. É uma ginástica financeira complicada. A questão toda é que vai depender muito do governo Bolsonaro, né, da União, para poder fazer a renegociação da dívida, ter um alívio na cobrança da dívida do Estado. E aí
com a retomada, né, da economia, pagar. Só que aí teve o problema das minas, né? De se desgastar com os prefeitos pode ser. Essa, na verdade, estava embutida aí a minha pergunta. Isso estava embutido na minha pergunta. Se desgastar com os prefeitos pode ser se desgastar também com os blocos, com os deputados aqui na Assembleia? Eu acho que vai desgastar sim, porque como eu falei, estamos há pouco mais de um ano das eleições municipais e muitos prefeitos vão querer ou fazer seus sucessores ou fazer a reeleição. Sim. E as bancadas vão estar muito sensíveis ao pedido dos prefeitos. Então, a situação do Zema é terrível. Assim, eu não consigo ver que solução possível, a não ser entrar muito dinheiro. Só que teve essa crise do Brumadinho, então assim... Pois é, justamente. Nós estamos sobre o impacto de Brumadinho, o governo está sobre o impacto, os municípios estão sobre o impacto, né? E o governador tem assumido uma postura que causa uma certa estranheza de chamar o desastre de incidente, sim, né? Sim. Teve hoje uma crítica nessa segunda-feira dizendo que não tem que fazer essas evacuações assim, enfim, e falando sobre a Vale, dando um voto de confiança na Vale que os críticos andam com dificuldade de dar, né? Como é que isso aí é outro fator, outro dificultador, quer dizer, outro desafio que ele vai enfrentar? Com certeza, o Zema, quando assumiu o governo, contava muito com a recuperação da mineração. E a Vale é a grande, né? Então, assim, eu acho que muito dele tá pegando leve para a Vale, porque ele sabe que tem a importância que a Vale tem para a recuperação econômica de Minas. E, de novo, como moderar o discurso com uma situação terrível dessas, né? Eu acho que ele tem que investir muito na fiscalização, né? Rever todo esse processo, né, antigo, e, ao mesmo tempo, ele vai esbarrar com os apoios que ele está tendo na casa, né? Porque envolve PSDB, que foi governo, e que muita situação, né, que foi herdada agora, em termos ambiental, veio também dos governos do PSDB. Então você vê que é uma situação de difícil resolução. Se fosse um governador mais experiente, já seria muito difícil. Para quem está começando... Adriano, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, como sempre, Viviane, foi muito bom, muito agradável para mim. Eu conversei com o cientista político Adriano Cerqueira, diretor do Instituto Giga, professor da UFOP e do IBMEC. Nós estamos completando esse mês 50 dias do governo Bolsonaro e do governo Zema. Ele fez para nós uma análise do andar da carruagem nesses 50 dias dos dois mandatos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.